E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar assistindo aí o pós-jogo da grande vitória do São Paulo para cima do Grêmio 1 a 0. Poderia ter sido mais. São Paulo que entra no G4, ótimas notícias, ótima vitória, porém com péssimas notícias aí, contusão do Alisson. A gente vai estar assistindo o pós-jogo. No final do vídeo, você sabe, né? Eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito. Vou estar fazendo uma análise aí dessa vitória do Tricolor. Créditos, direitos autorais, estou deixando na descrição. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente aí. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora fiquei curioso. Depois você me conta? No final do linha de passe. Então tá bom, tá prometido pro final do programa. Mas o Vitor Birner vai falar porque o primeiro assunto foi a arbitragem. Tem vários assuntos aqui para falar do São Paulo, mas o primeiro foi a arbitragem. Mas pelo jogo ou pela arbitragem? O Zubeldia começou ali a coletiva pela arbitragem. Porque Até o Pedro disse que é padrão. A arbitragem atrapalha o jogo. Porque nesse acréscimo de 10 minutos que viraram 13 minutos, Isso, certo? Isso. A gente teve uma expulsão Igor Vinícius. do Igor Vinícius. Quando faltava 1 minuto e meio, mais ou menos. Isso. Por isso que até aumentou o tempo. 3. A gente teve o cartão amarelo para o Ferreirinha, que ele caiu ali em cima da bola e tal, foi lá e deu o cartão amarelo. E tivemos ali um jogo que... A contusão do Alisson. Sim, mas para mim não teve o menor sentido os 10 minutos de acréscimo, e foi justamente nesse acréscimo exagerado que a coisa começou a ficar complicada para o árbitro. Olha aí, então as imagens. Vamos lembrar que o Zubeldia estava muito incomodado com a arbitragem do último jogo. Né? Contra o Atlético Fora de Mineiro, casa, o gol do Paulinho. A falta marcada no lance, Sim. a falta que não houve. Tem outros incômodos na temporada, né? Tem o incômodo na expulsão do Carlos Miguel no Clássico Itaquera. Foram jogos muito grandes. Teve isso. O São Paulo, um jogo do Atlético fora, nesse é uma sequência, o jogo Itaquera. O São Paulo reclama internamente também do jogo contra o Vasco, né? De 2 lances ali, a goleada. Mas ali o São Paulo jogou muito mal. Só que eu acho que o time joga mal e a arbitragem errar não são coisas que eu necessariamente conecto. Porque aqui se tem um discurso, aqui que eu falo em geral, o time jogou mal. Então isso justifica o erro do árbitro. Não justifica o erro do árbitro. A única coisa que torna o futebol não foi feito para ser justo, tá? O futebol foi feito para ser cruel. Essa é a essência do jogo, é um jogo. Não é uma conta matemática que você soma e o resultado é sempre igual. Então, a partir do momento em que as decisões do jogo ou o resultado do jogo tem influência, ou o jogo fica mais difícil por conta de uma arbitragem, esse jogo é injusto. Mesmo que o time que tenha ganhado tenha sido o time que mereceu ganhar, o jogo se torna um jogo injusto. É o caso de hoje? O jogo de hoje foi um jogo injusto. Jogo injusto. O Grêmio podia ter empatado? Podia ter empatado. Merecido. Por quê? Por que não empatou? Não, sim. Incompetência na finalização. Tá. Incompetência. O Botafogo e Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras podia ter feito gol. O Botafogo podia ter feito foi gol. 1 a 0 foi injusto? Não foi injusto. Não foi injusto, é verdade. Porque o goleiro pega, o atacante erra. Porque isso pertence ao jogo. É eficácia que o Abel fala. Agora, Como o São Paulo também não teve por eficácia exemplo, para ampliar o placar. esse árbitro foi teve tão chance. mal no jogo que quando ele dá o amarelo pro Igor Vinícius, Ele nem sabia. ele não lembrava que ele tinha dado outro. Senão não teria dado. Não teria dado o eu cartão. Concordo, isso eu concordo Não com teria você. dado o cartão. Concordo com você. E depois o São Paulo foi lá e cozinhou a bola um pouquinho lá perto do escanteio, um tempo inteiro ali e tal, sei o quê. E era um lance que para cobrar um escanteio, certamente ele teria dado o amarelo, só que como ele deu o amarelo antes, que ele não era para dar, que não teria dado, ele não dá o amarelo. Perfeito. Ou seja, é o jogo, é o árbitro sendo engolido pelos seus próprios erros no jogo. Os 13 minutos, diante do que aconteceu, estão muito longe do padrão do Campeonato Brasileiro. Muito longe. Muito longe, muito longe, muito longe. É um Não jogo para justifica. 5, 6 minutos ali e tal, acabou, segue o jogo, ele deu 10 de cara. 10 de cara. E eu entendo do meu dia, ele tá desfrutando, né, da loucura, é o termo exato, que é o futebol brasileiro. Eu sempre tiro sarro, Pedro Zupac. De mim? Não, você não. Quando o técnico estrangeiro vem pra cá e começa a acontecer as coisas, eu sempre tenho a minha frase clássica. Bem-vindo ao futebol brasileiro. Ele até quis tomar uma cerveja ali. durante o Então jogo. você está concordando comigo que hoje a arbitragem seguiu o padrão. Não seguiu. Show de horror. Não seguiu. Não se dá 13 minutos diante do que aconteceu Seguiu em o padrão a partir do nenhum momento que jogo ela no é Campeonato ruim. Brasileiro. A arbitragem em muitos jogos. Não, mas isso ela não é padrão. Ruim não é tudo ruim. Tem ruim, ruinzinho, muito ruim. Essa arbitragem foi horrorosa. Falar de critério, o Zubeldia falou que foi horroroso. Você nunca tem alguém que acaba, olha, parabéns à arbitragem hoje. Não é bom ou mal. Tem níveis. Tem graduações de ruindade. de ruim. Mas tá sempre Tamanhos de flutuando erros, no tipos muito de erros. ruim e ruim. Hoje, por exemplo, marcaram um pênalti pro Vasco. Calma, a gente vai chegar lá, calma. Não, pelo amor de Deus. Então, ruim também. Não é ruim. É a média. Não é a média ruim, aquilo não é ruim. Aquilo é muito pior do que ruim. Mas, é muito pior do hoje que ruim. não teve zero impacto da arbitragem no resultado. O resultado do jogo não teve impacto de arbitragem. E o São Paulo correu um Então risco. tá tudo bem.
Não tá tudo bem. Eu tô questionando o resultado, você não percebeu? Eu tô falando sobre arbitragem. Eu não tô. É isso que me incomoda. Eu não necessariamente vou misturar essas coisas. Eu perguntei pra ele: você quer que eu fale do jogo ou da arbitragem? Da arbitragem. Eu estou falando da arbitragem. É isso. Não é porque foi mal, porque ganhou, foi porque. Não, eu tô falando da arbitragem. Esse nível de arbitragem não pode acontecer. O cara não pode errar o cálculo do tempo de um jeito como esse. No acréscimo. Isso não é uma coisa tão assim. Algumas coisas no Brasil têm algum padrão. Algumas coisas, poucas. Por exemplo, o jogador vai por cima, pega o adversário com muita força, provavelmente vai ser expulso. Tem lance que não foi expulso já, mas a maior parte das vezes será expulso. Né? O jogador foi lá, fora do lance de bola e deu uma cotovelada. Quase todas as vezes o cara vai ser expulso. Tem algumas coisas no mísero, minúsculo, irrisório padrão do futebol brasileiro que se segue algum padrão. Esses 13 minutos foram totalmente fora do padrão. Não influenciaram no resultado. São Paulo ganhou o jogo. Perfeito. Mas... Teve próximo de influenciar. Nossa. Teve muito próximo. E sabe o que é o pior? O futebol é tão cruel, é tão contraditório, apesar das pessoas não gostarem disso, que o fato do time ter sido prejudicado, do jogo ter aumentado, do Igor ter sido expulso e etc., tornaram tudo isso, pelo que você viu na redação, a vitória para o São Paulo. Uma vitória épica. Épica. No jogo que ganhar do Grêmio na atual situação, é importante, que o torcedor gosta de ganhar, mas não teria essa carga emocional que teve, exatamente porque o árbitro tornou o jogo mais emocional. Inclusive, o jogo terminou numa finalização do Grêmio. Valoriza a vitória do São Paulo. Tempo, o Grêmio poderia ter virado. Mexido, exatamente. Isso tornou a vitória também acho, não é só dramática, arbitragem. mais do que os acréscimos. Porque o Os São Paulo fez um primeiro acréscimos tempo muito bom. O primeiro tempo do São Paulo foi um nível de intensidade Muito bom. altíssimo. E o São Grêmio Paulo entrou no engoliu o Grêmio no primeiro tempo, com bola e sem bola. O Grêmio não conseguia ter a bola. São Paulo roubava a bola demais. E no segundo tempo, o Grêmio, assim, a partir da troca, e o Alexandre Mendes fala disso, ele tira o PP, coloca o Carvalho, o time sai um pouco mais pro jogo e o Grêmio começa a jogar. E o São Paulo teve muitos problemas para manter a sua vitória. E acho que a gente tem que falar que o nível de futebol do Grêmio que melhorou. E para um time nas condições do Grêmio, o normal é o time se abater depois do primeiro tempo que fez contra o São Paulo. E o Grêmio já se abateu contra o Cruzeiro, por exemplo. O Grêmio toma 2 gols rápidos lá em Caxias e acaba o jogo para o Grêmio. Hoje o Grêmio conseguiu reagir muito bem dentro do jogo. O Grêmio não merecia perder o jogo pela bola rolando. Mas perdeu. Então, assim, acho que a diferença de primeiro para o segundo tempo, quanto o Rafael foi exigido, acho que isso torna a vitória mais épica na visão dos mais emocionados torcedores. E aqui na redação da ESPN a gente tem uma turma boa de torcida. Vários emocionados. É legal de vários acompanhar. times. De vários times. Sem dúvida, a rodada aqui é um acontecimento. Hoje não parecia. O esporte não pode Hoje estar não aqui na parecia. rodada. Então eles lotaram. Hoje os São Paulinos lotaram as cadeiras ali. Hoje tivemos o camarote tricolor e o camarote do Palmeiras. E eu Pelo amor de Deus, acho que tem uma coisa, porque eu acho que hoje foi um jogo de notícias mais tristes do que felizes para o São Paulo. O Alisson. O Alisson o Alisson, ele é o jogador mais importante do São Paulo hoje. Fez um primeiro tempo brilhante. Brilhante. Ele é um jogador insubstituível no elenco de São Paulo. Para mim, ele é o melhor jogador da posição do campeonato. Tá? Ele é o pilar do São Paulo de saída de bola, de marcação, de construção, de chegada à frente. Hoje, como o Zubeldia também não tinha o Luiz Gustavo suspenso, uma hora quando ele coloca o Wellington Rato para fazer um segundo homem do lado do Bobadilha, o Bobadilha ainda precisa se firmar no São Paulo, ainda não é o jogador que o São Paulo necessita. Eu achei ele um erro, hein? Então, não funcionou. Ele podia ter colocado o Nestor. Podia ter colocado o Nestor, e aí fica uma coisa que eu gosto de lembrar que o Rogério tinha razão, né? Porque o Galopo, ele me disse, inclusive, aqui numa entrevista, não diretamente, participei de um... Bola da vez. Não, acho que foi um Sport Center. Não, o Rogério foi bola da vez, que ele falou sobre o Galopo. Sim. Eu te assisti de casa, bola da vez. Não, mas o Galopo disse pra gente que essa história de que ele não podia jogar como, que ele não tinha dificuldade de marcação, era um equívoco, porque ele não entendia de onde vinha isso, porque na Argentina ele jogava como segundo jogador de meio de campo. Aqui ele não tem nível para isso. Não consegue. Aqui ele não consegue. Toda vez que ele entra de segundo, o São Paulo perde intensidade total. Tanto que ele entra como terceiro jogador do meio de campo. Sim. Hoje, quando... No lugar do Luciano. Isso, e aí o São Paulo consegue reconstruir um pouco seu sistema de marcação. Isso é um erro de leitura de muitos treinadores. Achar que pode colocar determinados jogadores como segundo homem para o que está se praticando hoje no Brasil. Mas o próprio Zubeldia Mas quem colocou imaginava que vezes. o Rogério tinha razão Alisson nisso. entregaria tudo que entregou como segundo homem de meio Só o campo? Dorival Júnior. Pois é, porque o Alisson era um atacante até que tinha dificuldade. Se o Dorival descesse mais alguém ali. Eu acho o seguinte, eu acho que todo o mérito do Dorival
o tipo de jogo que o Alisson fazia estava gritando para ele jogar ali. Que ele ia jogar nesse nível, aí realmente foi isso. E aí passa. forte, e aí, quando a gente lamenta, Tem uma a gente fratura, passa o próprio Alisson aqui. Por que ele atinge esse nível? O que ele passou antes? O que ele superou? Então, você pensar tudo que ele já viveu, o que ele teve que driblar, com 31 anos. para ter que isso agora, muito provavelmente, temporada dele sendo abreviada. Sim. Informação, você que passou aqui, né? Que o Eduardo Afonso mandou para você, né? Manda pra gente, né? Fratura no tornozelo direito, vai ser submetido a uma cirurgia nessa quinta pela manhã e é isso aí, provavelmente esse ano não vai dar mais Então, problema. e aí infelizmente. você pensar que todo um trabalho... O Alisson, ele não teve que simplesmente se superar do ponto de vista técnico em campo. sim. Então, você... Sai da pensar depressão que esse de cogitar cara- suicídio, para se esse tornar um cara- jogador mais importante do time e campeão da Copa E do o São Brasil. Paulo O cara vai perde ter a que dupla, reviver, porque vai a ter que dupla reviver era dúvidas. Pablo Maia e Alisson. São Paulo perde a sua dupla isso, titular. vai fora também. Agora Isso vai é ter que- triste e não é pro São Paulo. Isso é triste pra gente que senta aqui e vê um cara jogando nesse nível Sim. e olha pro cara e fala o que ele E agora superou vai pra com hoje. Luiz Gustavo e Bobadilha, porque é o que o São Paulo tem. O que eu achei interessante hoje no primeiro tempo, Uma pena. nos melhores momentos do São Paulo, porque o Zubeldia foi Ferreirinha na esquerda, Luciano de 10, Lucas na direita, né? Que é o básico do São Paulo. Varia quem é o homem da esquerda. Hoje, de novo, foi o Ferreirinha. Em vários momentos do primeiro tempo, o Ferreira foi jogar na direita. E não é que ele inverteu, não. Ele concentrou, o Zubeldia concentrou todo mundo na direita. Era Luciano, Ferreira e Lucas num triângulo, uma coisa meio Fluminense do Diniz ano passado, sabe? Que vinha Keno, Arias, com Samuel Xavier, todo mundo do mesmo lado. E até porque o Grêmio tinha o Reinaldo de lateral esquerdo e o ponta pela esquerda, que deveria voltar para recompor, era o Soteldo, que não recompõe. Então, sobrecarregando o Reinaldo, o São Paulo encheu de jogadores qualificados, todos do mesmo lado, e gerou vitórias individuais por ali o tempo inteiro. Então, essa movimentação eu não tinha visto o São Paulo fazer ainda. O Ferreira vinha dobrar no mesmo lado do Lucas e deu muito certo. O Ferreirinha fez um bom jogo, o Lucas bom jogo do resolveu Ferreirinha. o jogo. O Caleri saiu com uma dor muscular ali. Mas acho que não deve ser né? nada demais, Imagino né? que não. Mas pelo primeiro tempo, partidaça do São Paulo. A queda gera algum tipo de preocupação, isso não pode acontecer. Mas a queda Poderia passa custar o resultado. necessariamente pela saída do Alisson? É O ali que crescimento do Grêmio aqui. o Grêmio já volta melhor. Quando o Alisson sai, as mexidas são muito grandes. As mexidas do Grêmio, Grêmio já volta melhor. O Natan Obviamente, surpreendentemente você não ter entrou o bem. Alisson nesse time de São Paulo hoje Natan impacta. pescador. Mas não é só isso pra Nem o Alisson, nem o Pablo Maia, nem o Luiz Gustavo. Você tá pegando ali, acho que todos os jogadores são importantes, mas hoje em dia não tem um time muito forte sem volantes consistentes. O setor ali onde você elencava tranquilamente 3 bons jogadores, você não tinha agora. Pra mim, a gente precisa falar também das mexidas do Grêmio. Não O é Grêmio melhorou. só Melhorou. queda natural, cansaço, arbitragem. O Alisson, o Grêmio melhorou no segundo tempo. O Grêmio jogou no segundo tempo. E pelo que o Zupac estava listando como foi o primeiro tempo de São Paulo, foi isso. O Grêmio não viu bola. E você voltar para um segundo tempo jogando o que você jogou é interessante. Não está só condicionado a que o outro deixou de fazer ou quem não tinha do outro lado. Mas é um problema sério do Grêmio. Ya el primer tiempo digo, pucha, 70 y pico por ciento de posesión, prácticamente no podían pasar mitad de cancha. Digo, esto no es Brasileirao. Yo pensaba, no, esto no es Brasileirao, Brasileirao es más. Y bueno, después el segundo tiempo entendí, esto sí es el Brasileirao, dije. Casi me agarro un ACB. Pero bueno, es así, ¿no? Hicimos un gran primer tiempo y con sensaciones de poder hacer el segundo. Y en el segundo tiempo pudo haber pasado cualquier cosa. Nos podrían haber empatado, podrían haber ganado. Podríamos haber ganado nosotros por un gol más. Erramos 4 o 5 goles bastante claros también. Una locura. Muy buen primer tiempo. De lo mejor. Lo disfruté. Y un segundo tiempo con un montón de acontecimientos que lo volvió un juego loco. Y bueno, pudimos sacarlo adelante. Valioso 3 pontos. Já comenta aí quem pra você foi o destaque da partida de hoje. Grande vitória do São Paulo pra cima do Grêmio, uma vitória dramática. Muito pelo segundo tempo do São Paulo, muito pelo como o jogo se desenrolou, porque o primeiro tempo do São Paulo foi avassalador. Era para o São Paulo ter feito uns 4, no mínimo uns 3, 4 gols no primeiro tempo. O São Paulo foi muito superior, amassou o Grêmio durante toda a partida. E uma coisa que me incomoda é o São Paulo fazer o gol e não ter a gana de fazer mais. O São Paulo fica criando, até cria, até ter um controle, mas falta aquela vontade de empurrar a bola para dentro do gol, de fazer o segundo, fazer o terceiro. O Zubeldia tem que mudar a mentalidade dos jogadores. Às vezes o São Paulo acha que
o time do São Paulo parece que às vezes pensa que vai ganhar o jogo quando quer. Realmente, a partida de hoje dava essa impressão que o São Paulo ia ganhar quando quisesse. Mas você tem que fazer gol, você tem que ampliar o placar, você tem que nocautear o adversário. E isso não acontece. São Paulo fez um grande jogo, a dupla de zaga muito bem, os dois laterais muito bem, o Rafael muito bem. O Caleri acaba não recebendo tanta bola assim, né? Até porque a gente fica dependendo do Luciano de meia para criar, e aí é uma vergonha. Ferreirinha, como sempre, muito bem, desequilibrando, e o Lucas acima da média. Assim, o Lucas, desde que o Ferreirinha entrou, o Lucas tá dividindo a responsabilidade de criação e de ser protagonista do time junto com o Ferreirinha. Antes, tudo dependia do Lucas. Agora, as coisas ficam... A parte de criação do São Paulo fica dividida entre Lucas e Ferreirinha. Ferreirinha do lado esquerdo, sendo esse ponta aberto extremo que dribla um, dribla dois de velocidade do escape. O Lucas, esse meia ponta que vem de fora para dentro, que dribla para dentro, que constrói com o drible. E que quando recebe uma bola na entrada da área, acerta um chute daquele. Só quem tem qualidade, só quem tem tranquilidade, só quem tem... Cara, para fazer aquilo não é qualquer um que faz. Então assim, um grande jogo do São Paulo. 2 pontos ruins. O primeiro, o Luciano, como sempre, uma apatia. O Luciano, ele é aquele jogador que a torcida vai à loucura quando ele vai lá e dá um carrinho. Vai à loucura quando ele vai lá e peita no adversário. Vai à loucura quando ele vai lá e reclama com o juiz. Mas o Luciano é esse cara que toca de calcanhar errado. É o cara que quando a bola tá dentro da área, que 2 jogadores fazem a infiltração, ele erra o passe, que qualquer jogador medíocre acertaria. Ele é o cara que o Ferreirinha cobra 2 escanteios do mesmo jeito, pra ele chegar batendo de primeira. Ele fura, ele erra. Então assim, muita gente é super fã do Luciano. Ah, o Luciano craque, gênio, monstro da bola. O Luciano dentro da área, ele é craque, gênio, monstro da bola, eu concordo. Ele fora da área, ele criando, é uma vergonha, é uma piada. E hoje foi mais uma demonstração disso. Luciano errou passe, o Luciano matou contra-ataque, o Luciano tentou cavar falta mais uma vez e não foi falta. Então, o que desequilibra o time do São Paulo hoje é o Luciano. E aí, sempre tem um que fala, ah, mas é o artilheiro do time na temporada. Beleza, é o artilheiro do time na temporada. Mesmo jogando mal, o Luciano às vezes faz gol. A grande questão é, e quando o Luciano não joga nada, não faz gol, às vezes entrega gol e pior, toma a posição de alguém que poderia estar fazendo aquela função ali por dentro. O Lucas poderia estar por dentro e o Rato poderia estar na ponta, o Eric poderia estar na ponta, tendo 2 pontas. O que o Ferreirinha faz por um lado, o Eric poderia estar fazendo pelo outro. O Zubeldia, após a lesão, e a lesão foi séria do Alisson, o Alisson provavelmente deve ficar de 2 a 3 meses parados aí, no mínimo de 2 a 3 meses parado. A lesão dele lembrou muito a lesão do Arboleda. Lembra aquele jogo, se eu não me engano, contra o Palmeiras? O Arboleda deu um carrinho lá e acabou virando o pé por cima do tornozelo, só que o Arboleda ele rompeu os ligamentos do tornozelo, né? Se eu não me engano, o Arboleda rompeu os ligamentos do tornozelo. O Alisson, se não foi tornozelo, a gente viu na transmissão, parece que foi tíbia, né? Mas ali o tornozelo dele fez assim, ficou... Quando o pé fica mole daquele jeito, é porque tem fratura. Infelizmente, a gente vai perder o Alisson por um bom tempo, e isso vai acabar forçando o São Paulo a contratar o Thiago Mendes com mais urgência. O São Paulo ia fazer tipo... levar em banho-maria pro Thiago Mendes tentar lá. Agora não. Agora o São Paulo vai pegar o dinheiro que vem do Diego Costa e vai ter que investir para trazer o Thiago Mendes, porque senão o São Paulo vai ficar sem primeiro volante. Isso é uma obrigação do Júlio Casares. A partir do momento que o Júlio Casares chegar lá, o telefonema do doutor do São Paulo, ó, o Alisson fraturou a tíbia e vai ficar 2 a 3 meses parado. O Júlio Casares tem que desligar o telefone, pegar o telefone e ligar pro gerente, falar, não, quanto que o Arrayan quer? Ah, quer 7 milhões. Beleza, pede 7 milhões aqui, vamos pegar o dinheiro e pagar e traz ele. Precisa pra ontem. Precisa do Thiago Mendes pra ontem. Beleza? É assim que funciona. Então o São Paulo fez um grande jogo. Pra mim, o ponto negativo, a fratura do Alisson e a falta de postura do time no segundo tempo. Time no segundo tempo totalmente perdido. Fora o Luciano, que é um a menos. Né? O Luciano dentro de campo, atuando pelo meio, é um a menos dentro do campo. Mas
Fora a postura do time que mudou do primeiro pro segundo tempo. O Zubeldia fez M quando ele colocou o Rato de segundo volante e depois ele consertou colocando o time, consertou entre aspas, né? Que ele poderia muito bem ter colocado o Rodrigo Nestor ali ao lado do Bobadilha. Não, ele fez um 4-1-4-1. Ficou a linha de 4, só o Bobadilha de primeiro homem, os 4 jogadores, Ferreirinha, Rodrigo Nestor, Galopo e Rato e o André Silva na frente. Isso era bom porque o São Paulo conseguia pressionar lá na frente. O problema era quando o Grêmio conseguia romper essa linha. Quando o Grêmio rompia a primeira linha de marcação do São Paulo, era um Deus nos acuda. O Galopo ficava olhando, o Galopo... Claro, cara, assim, eu não sou jogador profissional, mas claramente quando o Soteldo ou o Natan, ou sei lá, um demônio, o nome daqueles caras, pegava a bola ali pela ponta, cara, um dos volantes tinha que dobrar a marcação. Você tem que ter um cara marcando e outro cara na sobra, para quando esse cara fazia o drible, o da sobra tomar a bola. E o time do São Paulo não estava fazendo isso. Era claro a jogada, tanto de um lado quanto do outro. O Lucas percebeu isso naquela jogada de escanteio que o Soteldo estava fazendo toda hora. O Lucas percebeu isso e falou: agora eu vou sair daqui e vou lá dobrar. Matou a jogada. E o Galopo e o Nestor não tava se ligando nisso. Quando a bola chega na ponta, no 1 contra 1, cara, os meias tem que dobrar a marcação, fazer o cara tocar pra trás. Quando o jogador toca pra trás, a gente reposiciona. Isso é o básico do futebol. E eu nem sou treinador, nem sou jogador profissional. E dá pra ver que isso é o certo a se fazer, cara. Eu não entendo. Os caras parecem que entram perdidos dentro de campo. Puta que pariu. Então, grande jogo do São Paulo. Grande vitória do São Paulo. Era pra ter sido uns 3-4 fácil no primeiro tempo. A postura do time não pode mudar, não é que tem que mudar, não pode mudar. A postura do primeiro tempo pro segundo tempo foi totalmente diferente. Após a lesão do Alisson, o time sentiu psicologicamente também, deve ser um baque para os jogadores verem como foi a lesão ali de perto. Os jogadores que estavam perto da jogada, todo mundo viu que realmente foi bem pesado. Então, agradecer a Deus pela vitória, e torcer pro Júlio Casares resolver essa questão, trazer logo o Thiago Mendes e para essa vitória trazer ânimo. Se eu não me engano, agora o São Paulo pega o Botafogo na próxima rodada. Jogo difícil. Enfim, deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!